Deram um barraco de brincadeira para a viúva, mas era exatamente o que ela sempre sonhou ter. Camila Andrade apertou com força a mão de cada um dos filhos quando ouviu a risada atravessada ecoando no quintal da casa onde morava havia 5 anos. A expulsão aconteceu numa terça-feira como qualquer outra, logo cedo, quando o verdadeiro dono do terreno apareceu com uma pasta de documentos e carimbos, provando que o falecido marido dela jamais teve propriedade nenhuma ali. "Olha isso aqui, minha gente. A coitada não tem para onde ir", disse Dona Lourdes Nogueira, 65 anos, a mulher que ditava o tom das conversas no bairro Jardim da Serra, numa cidade pequena do interior. Ela ergueu os papéis como se estivesse exibindo uma vitória, varreu o grupo de vizinhas com os olhos e sorriu daquele jeito que parece compaixão, mas machuca mais do que ofensa direta. "A gente podia ajudar oferecendo aquele barraco velho lá do fundo. Combina direitinho com uma família tão especial." Vieram risadas, mãos na boca fingindo educação, cabeças balançando como se aquilo fosse caridade de verdade. Camila sentiu o rosto queimar, engoliu o orgulho e olhou para os filhos. Sofia, 4 anos, agarrada numa boneca de pano. E Pedro, 6, com o queixo duro, tentando bancar coragem do jeito que o pai ensinava. O menino encarava os adultos como quem encara um perigo grande demais para a idade. Sofia, quieta, não tirava os olhos do chão. "Vocês estão falando sério?" Camila perguntou. A voz saiu tremida, mas não de medo, de esperança, porque no fundo, qualquer teto era melhor do que a rua. Dona Lourdes abriu um sorriso fino. "Claro, minha filha, é bem simples. Não tem água encanada, não tem luz, mas tem telhado. Meio torto, mas tem. Dá para se virar." Camila tinha R$ 50 no bolso e 2 crianças dependendo dela. Orgulho não pagava aluguel. Dignidade não comprava remédio. Ela assentiu, mesmo sentindo a garganta fechar. "Que alma boa a sua, Lourdes", encenou uma vizinha, como se estivesse elogiando uma santa. "Dar uma casa para quem não tem nada é o que Deus manda", Dona Lourdes respondeu, fazendo o sinal da cruz devagar demais, como se estivesse num palco. E então a comitiva se formou. Elas foram até os fundos do terreno da família Nogueira, a casa maior da rua, muro alto, jardim impecável na frente. Camila carregava uma sacola com roupas das crianças. Com a outra mão, segurava Sofia, que não largava a boneca. Pedro caminhava ao lado, forçando o choro para dentro, como se chorar fosse fraqueza. Quando chegaram, até as crianças deram um passo para trás. A madeira do barraco estava escura e inchada, com cara de abandono antigo. No telhado, tábuas soltas. A porta pendia por uma dobradiça, rangendo num ângulo triste. As janelas eram só buracos com moldura, sem vidro, por onde entrava vento, poeira e folhas secas. "Pronto, sua nova mansão", anunciou Dona Lourdes, puxando outra rodada de risadas. "Espero que sejam muito felizes." Sofia apertou a boneca contra o peito. "Mãe, a gente vai morar aqui?" perguntou baixinho. Camila respirou fundo. Queria desabar, mas não podia. Mãe solo aprende rápido que na frente dos filhos, desespero vira medo. "Vai, meu amor, e a gente vai ajeitar, um passo por vez." As vizinhas se afastaram rindo, comentando, se alimentando da queda dela como se fosse entretenimento. Camila ficou sozinha com os filhos, empurrou a porta e o cheiro de mofo tomou o ar. O chão de tábuas estalava, feixes de luz entravam pelas frestas do telhado. Era pior do que ela tinha imaginado. Sofia começou a chorar. Pedro abraçou a irmã. "Não chora, Fifi", disse sério como um adulto pequeno. "A gente vai arrumar tudo, eu prometo." Camila sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Ela tinha 26 anos e já tinha aprendido que chorar não resolve quando você precisa fazer alguma coisa. Ela percorreu os 3 cômodos minúsculos, uma sala apertada, um quarto menor ainda e uma cozinha, sem pia nem fogão, só uma bancada torta. No fundo, um banheiro sem vaso e sem chuveiro. Era indigno, mas era o que existia. Ao entrar no quarto, ela viu uma cômoda velha encostada na parede. Uma gaveta estava empenada, travada, como se alguém tivesse puxado e desistido. Por impulso, Camila forçou. A madeira cedeu com um estalo. Dentro, havia um maço de cartas amareladas, amarradas com barbante gasto. Ela levou até a janela para aproveitar a luz. A primeira estava endereçada a minha querida Teresa e assinada com 2 iniciais. "Com todo o meu amor, A.A." O coração de Camila disparou. O nome do pai dela era Antônio Andrade. Com as mãos tremendo, ela abriu a primeira. "Teresa, meu amor, nossa casinha está quase pronta. Coloquei cada tábua pensando em você e no que a gente vai viver. Eu sei que sua família não aceita, mas aqui vai ser nosso. Só nós 2. E o bebê que está chegando."
Camila sentou no chão, levantando poeira. Aquilo não era qualquer coisa. Eram cartas do pai dela para a mãe dela. E a casinha, descrita com tanta esperança, era o mesmo barraco usado agora como humilhação. Mãe, achou alguma coisa? Pedro perguntou, chegando perto. Camila juntou as cartas num abraço rápido, como se fossem frágeis demais para o mundo. Umas cartas antigas, filho. Depois eu leio com calma. Agora, vamos fazer o que dá. Na primeira noite, os três dormiram juntos no chão da sala, usando roupas como travesseiro. O vento entrava pelas frestas e fazia Sofia tremer, mesmo colada no corpo da mãe. Camila ficou acordada, olhando o teto, tentando entender como a vida tinha virado um quebra-cabeça. No dia seguinte, buscou água num poço comunitário e começou a limpar. A cada pano, a cada canto varrido, surgiam detalhes que não combinavam com o abandono total. Entalhes simples nas portas, prateleiras feitas sob medida, marcas de cuidado na madeira. No quintal, onde devia ter existido um canteiro, ainda havia ervas resistentes no meio do mato. No segundo dia, Sofia começou a tossir. Tosse insistente, peito chiando. Pedro passou a espirrar sem parar. Camila ficou dividida. Precisava do teto, mas tinha medo de transformar aquilo num risco para as crianças. Foi quando alguém apareceu na porta. Dona Camila, tá precisando de alguma coisa? Era Marlene, mulher de 40 e poucos. Simples, olhar bom. Uma das poucas que não tinha rido. Camila sentiu vergonha do estado do lugar, mas abriu espaço. Tá difícil, Marlene, confessou. As crianças estão ficando doentes e eu não sei mais para onde correr. Marlene entregou uma sacola, frutas, um xarope, um pacote de bolacha. É o que eu consegui. E eu queria te dizer uma coisa. Essa casinha tem história. Camila endureceu. Que história? Marlene baixou a voz, como se o vento pudesse levar. Há muitos anos morou um casal aqui. A moça era de família rica. Se apaixonou por um rapaz pobre. Eles levantaram a casa com as próprias mãos. E o que aconteceu? Marlene olhou para os lados antes de responder. A família dela nunca aceitou. Fizeram de tudo para separar. Um dia, a moça sumiu. Dizem que forçaram ela a voltar para o casarão e deixaram o marido sozinho com a filhinha. Camila gelou. Filhinha? Sim, uma menina pequena. Ele ficou destruído. Depois foi embora com a criança e ninguém soube mais. Quando Marlene saiu, Camila correu para as cartas com uma urgência que doía. Leu uma por uma, encaixando as peças. Teresa não era só Teresa Andrade. Teresa era Teresa Nogueira. E Dona Lourdes Nogueira, a mulher que comandava as humilhações, era a avó biológica de Camila. A descoberta deu enjoo. Por dias, Camila observou Dona Lourdes de longe, buscando traços. Encontrou o formato dos olhos, o jeito de virar o rosto quando queria impor respeito, gestos repetidos como espelho. Na semana seguinte, Dona Lourdes voltou ao barraco como fazia questão, sempre acompanhada de 2 ou 3 amigas, disfarçando crueldade de preocupação. E aí, já se acostumou com a nova casa? Perguntou com doçura falsa. Deve ser bem aconchegante. A gente tá se virando, Camila respondeu, firme, sem abaixar a cabeça. Isso, é bom aprender o seu lugar, não é? As amigas riram, falando que Camila finalmente tinha um lugar do tamanho dela. Pedro e Sofia se esconderam atrás da mãe. Numa dessas visitas, Camila não aguentou. Por que você faz isso? Perguntou, olhando direto nos olhos da velha. O que eu fiz para merecer essa maldade? Dona Lourdes soltou uma risada curta. Maldade? Eu tô te ajudando, ensinando humildade. Tem gente que nasceu para servir e tem gente que nasceu para mandar. Aceitar isso cedo evita sofrimento. E qual seria o meu lugar? O mesmo do seu sangue. Gente comum que sonha alto demais. A palavra sangue bateu como soco. Não era implicância qualquer, era pessoal. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Camila decidiu. Precisava de dinheiro para remédio, comida e para melhorar o barraco. Engoliu o orgulho e foi até o casarão. Dona Lourdes abriu com cara fechada. O que você quer? Trabalho, Camila disse. Limpeza, o que tiver. Dona Lourdes sorriu com maldade, como se tivesse recebido um presente. Trabalhar para mim? Pode ser. Volta amanhã, 5 da manhã, sem atraso. Eu não tenho paciência com gente preguiçosa. Camila assentiu e foi embora com o estômago embrulhado, mas com a cabeça firme. Filhos primeiro. Os dias no casarão foram ainda mais humilhantes. Dona Lourdes mandava limpar o mesmo lugar 3 vezes. Inventava defeito, descontava erro do pagamento. Você limpa mal, dizia.
puxou ao seu pai. Camila trabalhava do nascer ao pôr do sol. Mesmo assim, o dinheiro mal dava para comida. Sofia seguia tossindo. Pedro emagreceu. Até que, numa tarde, espanando um móvel antigo na sala principal, Camila derrubou um porta-retrato de prata sem querer. Não quebrou, mas a foto virou para cima no chão. Camila se abaixou e travou. Era uma foto antiga, em preto e branco. Uma moça jovem, em frente ao barraco. Só que na foto, a casinha estava inteira, com flores, canteiro e um jardim bem cuidado. A moça segurava um bebê e sorria para a câmera. O rosto era o mesmo de Camila. "O que você pensa que está fazendo?" A voz de Dona Lourdes cortou o ar. Camila levantou devagar, ainda segurando o retrato. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Dona Lourdes viu a foto e empalideceu. "Me dá isso. É minha mãe, não é?" Camila perguntou baixo. "Teresa, você não sabe do que está falando. Me dá agora." "E você é o quê?" Camila insistiu. "Nada." Dona Lourdes arrancou o retrato da mão dela com força, rasgando um canto. "Você é uma aproveitadora querendo tirar vantagem da bondade da minha família." Camila sentiu o corpo tremer, mas não recuou. "Você sabia quem eu era desde o começo, por isso me deu o barraco, por isso me pisa. Isso é vingança. Sai da minha casa", sibilou Dona Lourdes. "E não volta." "Eu vou sair", Camila disse, indo até a porta. "Mas eu não vou parar de procurar a verdade." Naquela noite, no barraco, Camila quase não dormiu. As lembranças da infância, as histórias do pai sobre uma mãe que precisou ir embora, os silêncios, tudo ficou pesado. No dia seguinte, ela voltou à casa de Marlene. "Eu preciso saber mais. Tem alguém que ainda lembra do que aconteceu?" Marlene pensou. "Tem Dona Conceição, 80 e poucos. Morou aqui a vida toda. Trabalhou anos no casarão. Se alguém sabe, é ela." Dona Conceição morava numa casa simples no fim da rua. Quando Camila disse "Teresa", os olhos da idosa se encheram. "Meu Deus, você é a menininha da Teresa." Camila sentou, as pernas moles. "A senhora lembra dela?" "Lembro. Eu ajudei no seu parto. Foi ali, naquela casinha. Seu pai, Antônio, construiu tábua por tábua. Ele amava sua mãe mais do que tudo. E por que ela foi embora?" Dona Conceição soltou um suspiro pesado. "Porque Dona Lourdes não aceitou. Ameaçou, sabotou, mexeu com trabalho, com tudo. A vida deles virou um inferno. Teresa aguentou um tempo, mas depois do seu nascimento, ela ficou doente. E Dona Lourdes usou isso. Usou como? Prometeu tratamento caro se Teresa voltasse para o casarão. E prometeu que ela ia ver você e seu pai quando quisesse. Mentira. Quando Teresa voltou, foi controlada, presa naquela casa. E quando tentou voltar, já era tarde. Seu pai tinha ido embora com você achando que tinha sido abandonado. A dor atravessou Camila como se rasgasse por dentro. Então minha mãe morreu nova, de tristeza. E Dona Lourdes fez de tudo para enterrar essa história. A partir dali ficou claro. Dona Lourdes não estava brincando com uma viúva. Ela repetia uma crueldade antiga, como se punisse o passado através da neta. E a vida apertou mais. Na mesma semana, Sofia teve febre alta. A tosse piorou. Pedro ficou fraco, sem apetite. Camila correu para a UBS. O plantonista, Dr. Henrique, examinou a menina e franziu a testa. Começo de pneumonia. As condições da casa estão pesando muito. Camila empalideceu. "Doutor, eu não tenho dinheiro. Vou passar a medicação." Ele disse, humano. "Mas você precisa, com urgência, de um lugar mais adequado." Camila saiu com remédio comprado com os últimos trocados. Naquela noite, vendo Sofia respirar com dificuldade, ela tomou a decisão que assustava e fortalecia ao mesmo tempo. Não dava mais para engolir calada. No dia seguinte, ela foi ao casarão. Não como empregada, mas como neta pedindo resposta. Dona Lourdes abriu a porta com desprezo. "O que você quer agora?" "Conversar. De neta para avó." O rosto da velha se torceu. "Eu não tenho neta nenhuma." "Tem, sim. E você sabe, minha mãe era Teresa Nogueira Andrade. Meu pai era Antônio Andrade. E você destruiu a nossa família por orgulho. Sua mãe fez a escolha dela. Ela foi enganada. Dona Conceição me contou. O nome fez Dona Lourdes perder a cor por um instante. Aquela velha inventa. Ela lembra de tudo. E eu também já lembrei do que faltava. Você me deu o barraco para me ver sofrer no mesmo lugar onde meus pais tentaram ser felizes." Dona Lourdes não negou, só estreitou os olhos. "Você não merece coisa melhor." "Por quê?" Camila perguntou com a voz quebrando.
Por que tanto ódio? Porque você é a vergonha da nossa família. Sua mãe desonrou a gente. Seu pai era um ninguém. E você é o resultado. E meus filhos? Camila apontou como se estivessem ali. São culpados de quê? Carregam o mesmo sangue inferior. Foi ali que algo em Camila deixou de ser medo e virou fogo. Você vai se arrepender. Tá me ameaçando? Não. Eu tô dizendo que vou lutar pelo que é nosso. Aquela casinha foi construída pelo meu pai para minha mãe. Eu tenho cartas. Eu vou atrás dos meus direitos. Dona Lourdes riu debochada. Direitos? Você mal tem dinheiro para remédio. Vai pagar advogado como? Eu vou dar um jeito. Tenta. Mas eu tenho recurso. E não vou deixar ninguém do sangue da Teresa encostar na herança dos Nogueira. Camila saiu tremendo, mas decidida. Naquela noite, relendo as cartas de novo, ela reparou numa frase que tinha passado batido. Teresa, guardei os documentos da nossa casa no lugar que só você conhece. Se um dia precisar, vai estar lá. Ela passou dias procurando, sob tábuas, atrás de parede, no telhado, no quintal. Nada. Até que num fim de tarde, Sofia, brincando perto de um canteiro abandonado, gritou: "Mãe, achei uma caixinha." Era um pote de metal enterrado sob uma roseira brava. Dentro, documentos que viraram o jogo: certidão de casamento dos pais, termo de doação do terreno feito pelo avô paterno para Antônio e um testamento antigo da bisavó de Dona Lourdes, determinando que aquela parte do terreno, a casa e uma área ao redor pertencia legalmente a Teresa e aos descendentes dela. Camila chorou em silêncio lendo. Não era só memória, era direito. No dia seguinte, ela foi ao cartório. O tabelião analisou, comparou registros. É autêntico e é válido. A senhora tem direito à casa e ao terreno descrito aqui. Quanto de terreno? Camila perguntou, quase sem voz. Ele consultou mapas antigos. Algo em torno de 2 hectares. É um pedaço grande. Com os documentos em mãos, Camila procurou o advogado conhecido por encarar briga grande. Dr. Augusto Menezes, 50 e poucos, expressão dura, olhar atento. Ele começou desconfiado, mas mudou enquanto lia. Caso forte, admitiu. Mas Dona Lourdes vai lutar com tudo, tem influência. E eu tenho a verdade, Camila respondeu. Verdade ajuda, mas estratégia vence. Pode demorar. Eu não tenho tempo. Meus filhos estão adoecendo. Augusto ficou em silêncio um instante. Eu pego. Você me paga quando ganhar. Um percentual do que recuperar. Camila aceitou. Era a chance. 2 semanas depois, Dona Lourdes apareceu no barraco num dia de chuva, acompanhada de 2 homens. Um se apresentou como Dr. Renato Paiva, advogado da família. Vim fazer uma proposta, ele disse. Que proposta? Minha cliente oferece dinheiro para você desistir e ir embora da cidade com seus filhos. Quanto? R$5.000. Camila soltou uma risada sem alegria. 5.000 por algo que vale muito mais? Dona Lourdes interrompeu com desprezo. Aceita e some. É generosidade. Eu te coloco para fora hoje mesmo. Tenta, Camila respondeu, erguendo o queixo. Agora eu sei o que é meu. Dona Lourdes foi embora prometendo que Camila ia se arrepender. Naquela noite, Camila ouviu barulho ao redor do barraco. De manhã, o poço improvisado tinha sido sabotado. As janelas estavam trincadas. Boatos começaram. Que Camila não era boa da cabeça, que era perigosa, que as crianças viviam abandonadas. Dias depois, o conselho tutelar apareceu. Dona Camila, recebemos uma denúncia anônima sobre as condições das crianças. O chão pareceu sumir. Denúncia de quê? Negligência, moradia insalubre, instabilidade emocional do responsável. Isso é mentira. Eu faço tudo pelos meus filhos. A visita foi dura. Fotos, anotações, cada rachadura, cada tábua solta. Sofia e Pedro responderam com medo. Vou voltar semana que vem, avisou o conselheiro. A senhora precisa melhorar urgente. Quando ele saiu, Camila quase entrou em pânico. Se perdesse a guarda, perdia a vida. Na mesma semana, a chuva aumentou e o telhado cedeu em pontos. Eles passaram a noite secando poças com roupas. No dia seguinte, Sofia teve febre alta e vomitou. Pedro reclamou de dor na barriga, fraco. Na UBS, Dr. Henrique foi direto. Sofia precisa internar. A pneumonia voltou e ela está desidratada. Ver a filha no hospital, no soro, foi a prova do que a pobreza faz quando vira perseguição. Foram 3 dias ali. Camila praticamente morou no hospital. Pedro dormiu em cadeira no corredor. A história se espalhou e foi uma enfermeira da igreja, Renata, que apareceu com uma mão estendida. Eu soube do seu caso. Na igreja, a gente tem um fundo emergencial. Não é muito, mas
mais ajuda. E meu marido é pedreiro, ele pode olhar sua casa. Quando Sofia teve alta, havia voluntários no barraco. Em 2 dias, remendaram as goteiras, reforçaram a porta, improvisaram água com cano e fizeram uma cerca simples. Não era luxo, era o básico para respirar. Dona Lourdes ficou furiosa. 2 dias depois, fiscais apareceram dizendo que as melhorias não tinham alvará e queriam embargar tudo. Foi a primeira vez que Dr. Augusto Menezes apareceu com força. Chegou com papelada e uma firmeza que encheu Camila de ar. Os senhores não podem impedir reparo emergencial com criança em risco, disse ele. E aqui está a liminar, garantindo proteção até o fim do processo. Os fiscais foram embora contrariados. Com a casa um pouco menos hostil, Camila começou a explorar melhor o terreno que os documentos diziam ser dela. Mais adiante, encontrou vestígios de um jardim antigo. Dona Conceição, ao ver, se emocionou. Aqui era o jardim da sua mãe. Teresa tinha um dom com plantas. Muita gente vinha buscar chá, unguento. Aquilo acendeu uma lembrança em Camila. Cheiro de xarope na infância. Um cuidado que o pai dizia ser coisa da sua mãe. Camila começou a aprender com responsabilidade. Perguntava, lia, testava com cuidado, fez chás simples. Um xarope ajudou a tosse residual de Sofia. E sem perceber, nasceu um comentário no bairro. A viúva do barraco ajuda a curar. A primeira a procurar foi Marlene, com insônia antiga. Cami, você tem alguma coisa para eu dormir? Remédio de farmácia já não resolve. Camila fez um chá com ervas do quintal e orientou com prudência, deixando claro limites. Uma semana depois, Marlene voltou diferente. Eu dormi a noite toda. Faz anos que eu não dormia. Um trouxe outro. Dor nas juntas, gastrite, enxaqueca, gripe. Camila sempre repetia que não era médica e que casos graves eram na UBS. Cobrava pouco, só para manter comida e remédio em casa. A renda pequena começou a estabilizar a vida. Comida melhor, roupa decente, um colchão usado. O barraco deixou de ser só sobrevivência e virou recomeço. Mas Dona Lourdes não suportava ver Camila crescer justamente onde deveria estar quebrada. Ela foi à delegacia e denunciou exercício ilegal da medicina. O policial, Sargento Almeida, apareceu numa tarde em que havia gente esperando. Dona Camila, preciso conversar sobre esses atendimentos. O coração dela disparou. Eu não digo que sou médica. Eu só faço preparo caseiro com plantas do meu terreno. O problema é que a senhora cobra. Isso pode ser entendido como prática irregular. As pessoas se revoltaram. Ela ajuda a gente, Marlene defendeu. E cobra quase nada. Mesmo assim, o sargento avisou. Precisava regularizar. Naquela noite, Camila chorou. Parecia que toda vez que ela levantava, alguém empurrava de volta para o chão. Foi Renata quem trouxe uma saída. O pastor conhece uma advogada que trabalha com práticas integrativas. Ela ajuda de graça em causa justa. Doutora Patrícia Ribeiro. Doutora Patrícia era firme e prática. Você não precisa parar, precisa formalizar. Cadastro como terapeuta integrativa, termo de orientação, registro simples, protocolos e encaminhamento para o médico quando necessário. Dá para fazer direito. Em 2 semanas, Patrícia organizou tudo. Camila voltou a atender sem medo. A notícia correu. Um jornal local fez matéria. O barraco da humilhação virou lugar de cuidado. A reportagem contou a história e mostrou o jardim renascendo. A repercussão trouxe gente de cidades vizinhas. E trouxe respeito. Dr. Henrique foi um dos primeiros a reconhecer o valor do trabalho. Camila, eu queria encaminhar alguns pacientes para o cuidado complementar. Respiratório, digestivo. Seus resultados estão bons. Com renda mais estável, Camila fez melhorias reais. Um sistema simples de energia solar, água encanada com canos, um espaço reservado para atender. Aos poucos, o lugar sem nada virou lar. Enquanto isso, o processo seguia. Dr. Augusto reuniu depoimentos, testemunhas, documentos. As chances são ótimas, ele disse, mas ela está tentando enrolar. Quando Dona Lourdes viu que humilhação e ameaça não quebravam Camila, tentou comprar. Numa noite, apareceu sozinha. Última proposta. 20 mil em dinheiro, você pega seus filhos e some. Camila encarou a velha, procurando qualquer resto de humanidade. Eu tenho vida aqui, trabalho, gente que confia em mim. Eu acabo com sua reputação em 1 semana, rosnou Dona Lourdes. Eu digo que seu remédio matou alguém. Eu digo que você engana o povo. Você faria isso? Eu faço qualquer coisa pela honra da família. Camila levantou devagar. Por meses eu imaginei que você ia me enxergar como neta. Mas eu não quero reconhecimento de alguém que escolhe crueldade. Eu vou até o fim. Não é vingança, é justiça, pelo que meus pais viveram. Dona Lourdes saiu tremendo de raiva. Na semana seguinte veio a virada improvável. Dr. Augusto recebeu uma ligação do advogado da família,
Sofia, Dr. Renato Paiva. Preciso falar urgente. Dona Lourdes me pediu coisas erradas. Que coisas? Augusto perguntou desconfiado. Forjar documento, comprar testemunha, inventar prova para sujar sua cliente. E por que você está me dizendo isso? Porque eu tenho nome e porque olhando de perto, eu vi que Camila tem direito. Eu vi o que ela construiu. Eu não vou ser cúmplice. Renato entregou gravações, mensagens e rascunhos de falsificação. Era dinamite. O juiz marcou audiência extraordinária. Na sessão, Dona Lourdes ficou encurralada e o próprio advogado dela confirmou diante do juiz. A decisão saiu. Reconheceu o direito de Camila sobre a casa, o terreno e as benfeitorias. E condenou Dona Lourdes à indenização por danos morais pela humilhação e perseguição, considerando também o sofrimento das crianças. Camila mal conseguiu respirar quando ouviu. Na volta, Pedro perguntou: "Mãe, a gente ganhou?" Camila se abaixou na frente dele. "Ganhamos, meu filho. Agora essa casa é nossa de verdade." Sofia, sem entender tudo, fez a pergunta que cortou Camila por dentro. "Mãe, por que a vovó é tão ruim?" Camila segurou o rosto da filha com cuidado. "Às vezes, meu amor, tem gente que deixa a dor virar orgulho, e o orgulho vira maldade. Não é desculpa, mas explica. Com a indenização e o direito garantido, Camila investiu de verdade, ampliou, reforçou estrutura, montou um espaço de atendimento digno e um jardim medicinal bem cuidado. Criou cursos simples para mulheres da região aprenderem preparo seguro, higiene, limites e quando procurar médico. Separou um dia por semana para atendimento gratuito. O que era piada virou trabalho, renda e cuidado para a cidade. Com o tempo, uma universidade da capital procurou Camila para estudar as práticas tradicionais. Vieram alunos, pesquisa, relatório. E Camila, que aprendeu por necessidade, virou referência. Anos depois, quando a vida parecia em paz, o telefone tocou. Era Dr. Henrique. "Camila, é delicado. Dona Lourdes foi internada. Problema respiratório grave. A família está desesperada." Camila sentiu o peito apertar. Por mais que a ferida existisse, era sangue. "Como eu posso ajudar? Os sintomas parecem casos que você lida bem." E eles aceitaram. Estão sem opção. Camila ficou em silêncio e respondeu: "Eu preparo o cuidado, mas com uma condição. Eu falo com ela primeiro." No hospital, Dona Lourdes parecia outra pessoa, frágil, cansada, com o orgulho esmagado pelo próprio corpo. Quando viu Camila, os olhos encheram. "Você veio, vim ajudar, mas eu preciso da verdade sobre minha mãe." Dona Lourdes fechou os olhos, respirando com dificuldade. "Teresa, era minha filha mais preciosa. Eu fui cega. Eu tinha preconceito, orgulho. Achei que ela jogava a vida fora com um homem pobre. Quando ela insistiu, eu quis vencer." "E você venceu, né?" Camila perguntou sem gritar, mas com dor. "Eu achei que venci, mas destruí tudo e carreguei isso por décadas." Ela engoliu em seco. "Quando eu te vi na cidade, parecia que Teresa tinha voltado. Eu transformei culpa em crueldade." Camila respirou fundo. A raiva não sumiu, mas algo dentro dela se reorganizou. "Eu vou ajudar, não por você, pelo que é certo, e pela memória da minha mãe." O cuidado foi feito com supervisão médica, alinhado com os remédios, chás, inalações, compressas, tudo com limites e responsabilidade. Aos poucos, Dona Lourdes melhorou. Quando teve alta, pediu para Camila ir ao casarão. "Eu guardei coisas da sua mãe." Camila entrou naquela casa como família pela primeira vez, não como alguém humilhada. No andar de cima, um quarto preservado, como se o tempo tivesse parado. Livros, fotos, cadernos, desenhos de plantas. Numa gaveta, uma boneca de pano muito parecida com a de Sofia. "Sua mãe fez quando estava grávida", disse Dona Lourdes, chorando. "Era para ser seu primeiro presente." Camila segurou a boneca com cuidado, como quem segura a própria história. "Posso levar para minha filha?" "Pode. Teresa gostaria." Na sala, Dona Lourdes apontou para a parede onde ficavam retratos antigos. "Eu queria colocar uma foto sua e dos meus bisnetos aqui." Camila sentiu um nó na garganta. "Você tem certeza?" "Tenho. Eu perdi tempo demais. Não foi um perdão instantâneo. Não foi final sem cicatriz. Mas foi um começo de reparo, com verdade e responsabilidade." O trabalho de Camila cresceu. O espaço de plantas virou centro de formação. O jardim, que começou como mato e poeira, virou lugar vivo, com gente aprendendo, se cuidando, se fortalecendo. E 5 anos depois da piada, Camila preparava uma festa simples no jardim para o aniversário de Sofia. Pedro, já maiorzinho, montou uma apresentação pequena sobre plantas e o que cada uma ajudava a aliviar. Camila olhou em volta e viu o que nenhum dinheiro compra. Mãos estendidas quando ela estava no chão. A rua que riu um dia, agora respeitava. No fim da noite, sentada
Sentada na varanda da casa renovada, ela respirou o ar morno do interior e pensou em como a vida pode ser dura e, mesmo assim, abrir caminho. A roseira brava, exatamente onde ela achou os documentos, estava forte, cheia de flores vermelhas, como se crescesse a partir de tudo o que foi enterrado e ainda assim virou vida. Obrigada, mãe, ela sussurrou, por ter amado meu pai, por ter me dado vida e por ter deixado, mesmo sem saber, um lugar para eu recomeçar. O barraco dado como humilhação tinha virado exatamente o que ela sempre quis: um lar com amor, um trabalho com propósito e um futuro com dignidade. Se você gostou dessa história e quer mais histórias assim aqui no Dose de Conhecimento, deixe seu like, se inscreva e me diga nos comentários. Você teria perdoado Dona Lourdes? O que você faria no lugar da Camila?